Está a olhar para a sua horta vazia em novembro e a suspirar. Parece que a primeira salsa fresca está a anos-luz de distância e que o trabalho na terra só volta na primavera. E se eu lhe dissesse que está a cometer um erro enorme? Que é exatamente agora, quando a terra começa a gelar, que chega o momento ideal para semear. Sim, ouviu bem. Vamos semear as nossas verduras já em novembro, para garantir uma colheita com semanas de avanço em relação a todos os vizinhos. Neste vídeo, vou desvendar-lhe todos os segredos da sementeira de inverno, que farão da sua horta de primavera a inveja de todos. Esqueça tudo o que sabia sobre a plantação primaveril. Hoje vamos quebrar as regras e obter resultados surpreendentes. Antes de passarmos à prática, vamos perceber por que é que este método, à primeira vista, meio louco, funciona. Como é que as sementes conseguem sobreviver a um inverno rigoroso na terra sem morrer? Tudo se resume à sabedoria da natureza. Este processo chama-se estratificação natural. Na natureza, as sementes caem no outono, hibernam debaixo da neve e brotam com os primeiros raios de sol da primavera. O frio e a umidade quebram a sua casca espessa, despertando-as para a vida. Ao semear as verduras no inverno, estamos apenas a imitar este ciclo natural. As sementes não vão germinar no outono, porque já está muito frio para isso. Vão dormir na terra, ganhando resistência e força para, na primavera, assim que a neve derreter, terem um arranque poderoso e uniforme. Estas plantas serão muito mais fortes e saudáveis do que aquelas que semear na primavera. Então, vamos começar pela pergunta principal. Para que serve todo esse trabalho de semear no frio? A resposta é simples e extremamente gratificante. A primeira e mais óbvia vantagem é a colheita super precoce. Imagine só, é abril, a neve ainda está a derreter nos canteiros dos vizinhos, e no seu jardim já estão a despontar rebentos suculentos de endro e salsa. As suas verduras vão para a mesa 2 ou até 3 semanas, mais cedo do que as sementes plantadas na primavera normal. A segunda vantagem são as plantas fortes e resistentes. As sementes que passaram pelo teste do frio produzem mudas incrivelmente robustas. Não se assustam com geadas primaveris, são mais resistentes a doenças e pragas. Elas habituaram-se a lutar pela vida desde o nascimento, e isso é visível no seu crescimento vigoroso. E a terceira, e não menos importante, é a economia de tempo precioso na primavera. Nessa altura, cada minuto conta para o jardineiro. É preciso preparar estufas, semear mudas e tratar do jardim. Os seus canteiros de verduras já estarão a trabalhar para si sem qualquer esforço adicional. É só chegar à sua horta e colher os frutos do seu trabalho feito em novembro. Já que falamos da principal vantagem, surge imediatamente na cabeça o maior medo de todo jardineiro. Será que as sementes não vão congelar? Elas não morrerão nessa terra gelada durante o longo inverno? Vamos desmistificar essa crença de uma vez por todas. Sementes de culturas resistentes ao frio, como o endro, a salsa ou o espinafre, são geneticamente programadas para sobreviver em baixas temperaturas. Enquanto estão secas, elas permanecem em um estado de dormência profunda e não temem nem mesmo as geadas mais intensas. O perigo principal não é o frio, mas sim o degelo. Se você semear muito cedo, num solo que ainda está quente e úmido, elas podem germinar fora de época. E o que acontece é que brotos frágeis são facilmente destruídos pelas geadas que vêm depois. É por isso que a regra de ouro para a sementeira de inverno é plantar no solo já congelado, quando as temperaturas negativas já se instalaram de forma estável. As sementes precisam estar em repouso, não em crescimento. Elas simplesmente vão esperar a sua hora chegar, até a primavera, e nada de ruim lhes acontecerá. A natureza pensou em tudo por nós. Agora, vamos abordar o ponto crucial: a escolha do momento certo. Afinal, qual é o momento ideal para a semeadura de inverno? E aqui, não podemos nos orientar pelo calendário.
Novembro pode ser quente e chuvoso numa região, enquanto noutra já se sente o inverno de verdade. Sua principal referência deve ser o estado do solo e a previsão do tempo. O momento ideal chega quando a terra já recebeu o primeiro gelo, ficando firme e solta, ou soltinha, mas ainda não congelou em profundidade. Isso geralmente ocorre quando as temperaturas noturnas se estabilizam entre -2 e -5 graus, e as diurnas se mantêm próximas de zero. É crucial que, após a semeadura, não haja um período de degelo prolongado e com chuvas. Verifique a previsão do tempo para a próxima semana. Se os meteorologistas prometerem um resfriamento constante, sem que as temperaturas voltem a ficar positivas, pegue suas sementes e vá para a horta. Lembre-se, é melhor semear um pouco mais tarde do que muito cedo. Nosso objetivo é colocar as sementes para dormir e não acordá-las antes da hora. Escolher o local certo para o canteiro de semeadura de inverno é meio caminho andado para o sucesso. No outono, pode parecer que todos os locais do jardim são iguais, mas a diferença será evidente na primavera. Precisamos encontrar uma área que cumpra 2 requisitos cruciais. Em primeiro lugar, precisa ser um local ensolarado. Na primavera, quando o sol ainda está baixo e menos ativo, cada raio será de ouro. É num local ensolarado que a neve derreterá mais depressa, o solo aquecerá mais cedo e as suas mudas serão as primeiras a aparecer. Evite depressões e locais onde a água do degelo se acumula na primavera. O excesso de umidade pode fazer com que as sementes apodreçam e morram. O ideal é que o canteiro tenha uma ligeira inclinação para sul, pois isso garante tanto o bom aquecimento quanto o escoamento do excesso de água. Em segundo lugar, escolha um local protegido de ventos fortes. No inverno, o vento varre a neve, deixando o solo exposto e sujeitando as sementes ao risco de congelamento profundo. E na primavera, ele resseca o solo, o que é prejudicial para as jovens plântulas. Uma cerca baixa, a parede de uma casa ou uma sebe no lado norte servirão como uma excelente proteção para a sua futura plantação de vitaminas. O estágio mais crucial, e que você não pode deixar para a última hora, é a preparação do canteiro. Isso deve ser feito com antecedência, em outubro ou no início de novembro, enquanto a terra ainda está macia e maleável. Tentar cavar o solo congelado ou muito duro é um esforço totalmente inútil e extenuante. Então, o que fazemos? Primeiro, limpamos cuidadosamente a área escolhida, removendo todas as ervas daninhas e restos vegetais. Em seguida, revolvemos o solo na profundidade de uma pá. Se a sua terra for pesada e argilosa, é fundamental adicionar agentes condicionantes, como areia, serragem bem curtida ou composto orgânico. Isso tornará o solo mais aerado e evitará a formação daquela crosta compactada. Depois de revolver, use um ancinho para nivelar a superfície, desfazendo todos os torrões. E o mais importante de tudo, faça as sulcos para a semeadura imediatamente. A profundidade desses sulcos deve ser um pouco maior do que o plantio de primavera, cerca de 3 ou 4 centímetros. Desta forma, o canteiro preparado estará pronto para esperar a hora certa, que é a chegada das geadas estáveis. Ter esses sulcos prontos com antecedência é a sua chave para o sucesso. Já discutimos o que fazer ao preparar os canteiros. Agora, vamos focar no que é categoricamente proibido. Cometer estes erros pode pôr a perder todo o seu trabalho. O erro número 1. Aplicar estrume fresco ou fertilizantes nitrogenados. Durante o outono e o inverno, as plantas não precisam de azoto. Este nutriente estimula o crescimento vegetativo, ou seja, da parte verde. Se o fizer, qualquer período de aquecimento pode provocar a germinação prematura das sementes, condenando-as à morte. Deixamos todos os fertilizantes orgânicos e minerais, à exceção dos de fósforo e potássio, para a primavera. O erro número 2. Deixar o canteiro sem ser lavrado. Há quem pense que pode simplesmente espalhar as sementes à superfície. Não caia nesse erro. Em solo denso e que não foi revolvido,
as sementes terão dificuldade em fixar-se, e na primavera, correm o risco de ser levadas pela água do degelo. E o erro número 3, e talvez o mais insidioso, regar o canteiro antes ou depois de semear. Lembre-se da regra de ouro: a sementeira de outono, inverno faz-se sempre em terra seca e já ligeiramente gelada. Qualquer umidade a mais é um risco sério. Essa umidade irá transformar-se em gelo, podendo danificar as sementes ou criar uma crosta impenetrável. O canteiro deve manter-se seco até chegar à primavera, quando será naturalmente nutrido pela água do degelo da neve. Com o canteiro preparado, é hora de focar nos verdadeiros heróis da nossa horta de inverno. Que culturas verdes são capazes dessa proeza? Sobreviver ao inverno na terra. Comecemos pela rainha dos aromas, a salsa. Para a sementeira tardia, as variedades de folhas são ideais, como bogatir ou gigante italiano. A salsa de raiz, no entanto, deve ser semeada apenas na primavera. As sementes de salsa são notoriamente difíceis de germinar devido ao alto teor de óleos essenciais que inibem o processo, e a estratificação de inverno é uma verdadeira bênção para elas. Durante o inverno, o frio e a umidade farão o trabalho por si, desfazendo essa camada oleosa. Na primavera, terá plântulas fortes e uniformes, sem necessidade de as demolhar ou usar estimulantes. Deve semear a salsa em sulcos preparados com antecedência, com cerca de 2 a 3 centímetros de profundidade. Não poupe nas sementes. A taxa de sementeira para a época tardia deve ser aumentada cerca de 1,5 a 2 vezes. Esta é a sua apólice de seguro contra um inverno rigoroso. Acredite, na primavera será recompensado com um denso tapete de verdura esmeralda e incrivelmente aromática. O próximo hóspede obrigatório dos nossos canteiros de sementeira antecipada é, claro, o endro. É difícil imaginar uma salada de verão ou batatinhas novas sem o seu aroma picante. E ter o endro disponível o mais cedo possível é o sonho de qualquer jardineiro. Para a sementeira em novembro, escolha variedades de maturação média ou tardia, como o alligator ou o custovoi. As variedades de maturação precoce tendem a espigar rapidamente e, se plantadas antes do inverno, podem florir demasiado cedo, antes de terem tempo para produzir folhagem suficiente. Tal como a salsa, o endro beneficia da estratificação no inverno. As suas sementes também são revestidas por óleos essenciais, e o frio ajuda-as a acordar mais rapidamente na primavera. A técnica de sementeira é semelhante. Semeie em sulcos secos, com 2 a 3 centímetros de profundidade, e aumente também a taxa de sementeira. Um pormenor importante para o endro é que ele não gosta de solos ácidos. Se souber que a acidez do seu terreno está alta, aplique farinha dolomítica ou cinza de madeira no solo durante a fase de preparação do canteiro. Na primavera, o endro semeado antes do inverno não só o irá agradar com o seu surgimento precoce, mas também com um aroma particularmente rico e vibrante. E agora, vamos falar sobre o verdadeiro campeão da resistência à geada, o rei das vitaminas, o espinafre. Esta planta é simplesmente ideal para a sementeira de inverno. As suas mudas conseguem aguentar temperaturas negativas de até 6 a 8 graus. Para o plantio de outono, variedades como Matador ou Victoria são perfeitas. As sementes do espinafre são relativamente grandes, o que facilita muito a sementeira em comparação, por exemplo, com o endro. A profundidade da plantação deve ser ligeiramente maior, cerca de 3 a 4 centímetros. O espaçamento entre as sementes pode ser mais generoso, cerca de 5 a 7 centímetros, porque o espinafre forma rosetas de folhas bastante amplas. O que é particularmente bom é que o espinafre é uma cultura de dias curtos. Isto significa que na primavera, quando o dia ainda não é longo, ele irá desenvolver ativamente folhas suculentas, em vez de disparar a haste floral prematuramente. É por isso que o espinafre semeado no inverno fica particularmente tenro
saboroso e nutritivo. Será a sua primeira e mais valiosa fonte de vitaminas após um longo inverno. Muitos podem estranhar, mas até mesmo a alface, que é tão delicada, pode e deve ser semeada antes do inverno. Claro que nem todas as variedades aguentam. Precisamos de cultivares específicas, resistentes ao frio, sejam elas de folha solta ou de cabeça. Procure por variedades conhecidas pela sua robustez, como a iceberg, ou outros tipos que resistam bem às temperaturas mais baixas. Estes cultivares não temem as geadas e desenvolvem-se lindamente após a dormência do inverno. A alface tem sementes muito pequenas, o que exige alguns truques na hora da sementeira. A profundidade da sementeira não deve ultrapassar 1 a 2 centímetros. Se enterrar as sementes mais fundo, na primavera, elas podem não ter força suficiente para germinar e alcançar a superfície. Pode semear em sulcos, que são pequenas linhas, ou simplesmente espalhar as sementes pela superfície do canteiro preparado, cobrindo-as depois com um pouco de terra seca. E não se preocupe se a sementeira ficar muito densa. Na primavera, assim que as plântulas brotarem, poderá fazer o raleio, usando as mudas jovens imediatamente para a sua primeira salada da estação. É uma produção de vegetais frescos, de desperdício zero, diretamente do seu canteiro. Se você está buscando adicionar um toque especial e picante à sua dieta de primavera, experimente semear rúcula e coentro antes do inverno. Essas culturas toleram muito bem a estratificação invernal e se beneficiam do frio. A rúcula, semeada em novembro, vai presentear você na primavera com folhas suculentas e aromáticas, com aquela agradável nota de noz e mostarda. Além disso, as folhas colhidas na primavera são muito mais tenras e menos amargas do que aquelas cultivadas sob o sol escaldante do verão. Para este tipo de plantio de outono, inverno, qualquer variedade de rúcula serve. O coentro é outro excelente candidato para a sementeira tardia. Suas sementes, assim como as do endro, demoram a germinar, e o frio do inverno só as beneficia. Na primavera, você terá verduras frescas e precoces para saladas e sopas, muito antes do que seria possível com a sementeira convencional. A técnica de sementeira para estas culturas é padrão. Abra sulcos de 2 a 3 centímetros de profundidade. Semeie em solo seco e ligeiramente gelado, e lembre-se de aumentar a quantidade de sementes utilizadas. Não tenha medo de experimentar e expandir o seu canteiro de inverno. Já mencionamos algumas vezes que a taxa de semeadura para a sementeira de pré-inverno precisa ser aumentada. Vamos detalhar este ponto e entender por que ele é tão crucial. Aumentar a quantidade de sementes não é apenas um capricho, mas sim um seguro inteligente. O inverno pode variar bastante. Pode ser muito gelado e sem neve, ter degelos frequentes, seguidos de geadas, ou ainda haver a formação de uma crosta de gelo na superfície. Todos esses fatores representam um teste rigoroso para as sementes, e, infelizmente, uma parte delas pode não sobreviver ao inverno. É a seleção natural em ação. Por isso, ao aumentar a taxa de semeadura em 1,5 vezes, ou até mesmo dobrá-la, em comparação com a primavera, garantimos que teremos brotos suficientes para uma excelente colheita. Não se preocupe se o canteiro ficar excessivamente denso. Primeiro, os mais fortes irão sobreviver. Segundo, na primavera você sempre poderá fazer o raleio das mudas, dando o espaço necessário para que as plantas se desenvolvam. Assim, você evita aquelas falhas desagradáveis no canteiro e o desapontamento de ter feito um trabalho em vão. Outro ponto técnico importante é a profundidade de plantio das sementes. Enquanto na primavera tentamos não semear muito fundo, para que os brotos consigam emergir facilmente, as regras mudam um pouco na semeadura de inverno. É preciso cavar os sulcos mais fundos que o habitual. A profundidade média para a maioria das hortaliças é de 3 a 4 centímetros. Para sementes muito pequenas, como as de alface, pode ser um pouco menos, cerca de 2 centímetros. Mas por que essa diferença? Um plantio mais profundo protege as sementes de vários perigos. Em primeiro lugar,
dos pássaros. No inverno, com a escassez de alimento, eles não hesitarão em bicar tudo o que estiver solto na superfície. Em segundo, da ação do vento. Ventos fortes de inverno podem simplesmente varrer as sementes de um canteiro exposto sem cobertura de neve. E por último, da água do degelo na primavera. As sementes semeadas superficialmente podem ser arrastadas pelos fluxos de água assim que a neve começa a derreter. O plantio profundo as mantém firmemente no lugar até a chegada da primavera, protegendo e assegurando a integridade da sua futura colheita. Chegamos ao ponto crucial, a regra de ouro da semeadura de inverno. Eu já a mencionei antes, mas é fundamental que a gente se concentre nela agora. É a famosa regra da semeadura a seco. Grave isso. Usamos sementes secas, as colocamos em terra seca e já meio congelada, e cobrimos tudo com mais terra seca. Nada de água, nada de rega. Eu sei que isso pode parecer estranho, já que estamos acostumados a dar umidade para as sementes brotarem. Mas, neste momento, o nosso objetivo é o oposto. Não queremos que elas germinem. Queremos que elas permaneçam em estado de dormência até a chegada da primavera. Se você molhar o canteiro agora, essa água vai congelar rapidamente, transformando-se em uma camada de gelo ou uma crosta dura, o que pode danificar as sementes. As sementes devem repousar num solo seco e fofo, como se estivessem num berço. Toda a umidade de que precisam para despertar será fornecida na primavera, de forma natural, através do degelo da neve. Essa é a água mais pura, estruturada e vital, que garantirá um arranque poderoso. Portanto, guarde o regador e confie na natureza. Imagine que você chegou na horta. A terra está meio congelada, mas os sulcos já estão abertos. Você espalhou as sementes secas. E agora surge a grande questão: com o que cobrir essas sementes? Afinal, a terra do canteiro está dura como uma pedra, e não dá para soltá-la ou afofá-la. É exatamente aqui que entra a nossa previdência. Lá em outubro, quando você estava preparando o canteiro, você deveria ter reservado um pouco de terra seca, especificamente para cobrir esses sulcos. Simplesmente pegue alguns baldes de terra solta da sua horta, ou compre um saco de substrato pronto, e guarde-os em um lugar seco e que não congele, no barracão, na garagem ou na estufa. Essa reserva será a sua salvação no dia da semeadura. Depois de dispor as sementes, você só precisa pegar essa terra seca e soltinha e cobrir cuidadosamente os sulcos, compactando levemente por cima. Isso garante que as sementes passem o inverno confortavelmente em um substrato fofo e apropriado. Se por acaso você se esqueceu de fazer essa reserva de terra, não se desespere. Você pode usar uma mistura de turfa e areia. O importante é que a cobertura seja seca, leve e, acima de tudo, permeável ao ar. Depois que as sementes são semeadas e cobertas com terra seca, a pergunta que surge é: devemos fazer a cobertura, ou a famosa mulchagem, do canteiro? E é aqui que as opiniões dos jardineiros se dividem. Vamos analisar os prós e os contras. A mulchagem, que é cobrir o canteiro com uma camada de material orgânico, como folhas secas, turfa ou palha, tem um objetivo principal: reter a neve. A neve é o melhor cobertor para plantas e sementes que estão passando o inverno. Sob uma camada espessa de neve, o solo não congela tão profundamente e a temperatura permanece mais estável. Isso é excelente. Mas há o reverso da medalha. Uma camada muito espessa de cobertura, na primavera, pode impedir que o solo aqueça e pode atrasar o aparecimento dos brotos. Além disso, uma camada densa de cobertura pode servir de abrigo para ratos e camundongos, que certamente vão adorar se banquetear com as suas sementes. Qual é a conclusão? A mulchagem é permitida, mas sem exageros. Uma camada leve de turfa ou composto, com apenas 2 centímetros de espessura, será a solução ideal. E a melhor cobertura de todas é simplesmente espalhar galhos secos e cortados sobre o canteiro. Eles são ótimos para reter a primeira neve. Imagine um cenário de primavera.
A neve derreteu, a terra descongelou, e você está ansiosamente esperando pelos primeiros brotos. Mas aí vem o problema. Você esqueceu completamente onde e o que exatamente semeou no outono. Esta situação parece familiar? Para que isso não aconteça, certifique-se de identificar bem as suas sementeiras de outono. Inverno. Não confie na sua memória. Durante o inverno, tudo se perde. O método mais simples e confiável é colocar estacas ou placas no início e no fim de cada sulco, indicando o nome da cultura. Use marcadores que não se apaguem com a chuva ou a neve. Pode até fazer um pequeno mapa da sua horta no papel e guardá-lo até a primavera. Isso não só o ajudará a saber onde procurar os brotos, mas também a planear corretamente as plantações futuras. Você saberá exatamente onde já tem o endro a crescer e onde pode plantar, por exemplo, rabanetes. Uma marcação eficiente é sinal de um jardineiro experiente e organizado, que valoriza o seu tempo e o seu esforço. O longo inverno acabou, o sol começa a aquecer e a neve no seu terreno está a derreter. O que fazer a seguir com o nosso canteiro de sementeira de outono? Como podemos ajudar as sementes a despertar? O primeiro passo é acelerar o degelo, especificamente neste canteiro. Pode espalhar uma camada fina de cinza ou turfa sobre a neve. As partículas escuras vão atrair o calor do sol, e a neve desaparecerá alguns dias mais cedo. Assim que a terra estiver livre de neve, e se tiver usado cobertura morta, mulch, retire-a cuidadosamente com um ancinho, para que o solo possa respirar e aquecer. O próximo passo importante é montar os arcos e cobrir o canteiro com um material não tecido, como o Spunbond ou TNT agrícola. Isto criará um efeito de estufa, protegendo os rebentos mais tenros de possíveis geadas tardias e das flutuações de temperatura noturnas, além de preservar a preciosa umidade no solo. Sob esta proteção, os seus legumes e ervas vão germinar ainda mais depressa e crescer a olhos vistos. Este é um truque simples que acelera significativamente a obtenção da sua primeira colheita. Apesar de toda a eficácia do plantio de outono-inverno, alguns problemas podem surgir. É fundamental estarmos preparados para enfrentá-los. O problema mais comum é o degelo prolongado. Se o clima voltar a ficar quente e chuvoso por um longo período após o plantio, as sementes podem acabar germinando. Infelizmente, nesse caso, as chances de sobrevivência delas são mínimas. É por isso que é crucial escolher o momento exato do plantio, quando o solo já está começando a congelar. O segundo problema é a formação da crosta de gelo na superfície do canteiro. Isso acontece quando, após um degelo e chuva, a geada atinge a área repentinamente. Essa camada de gelo bloqueia completamente o acesso de ar às sementes. Na primavera, assim que o acesso for possível, essa crosta deve ser cuidadosamente rompida ou desfeita com um rastelo. O terceiro inconveniente é a seca da primavera. Às vezes, a neve desaparece rapidamente e as chuvas demoram a chegar. A água do degelo evapora, e a camada superior do solo fica completamente ressecada. Nesse cenário, logo após o surgimento das mudas, será necessário regar o canteiro com cuidado, usando água morna, para que as plantas consigam ganhar força. E finalmente, chega o momento pelo qual tudo isto foi planeado. O momento do triunfo. Enquanto os seus vizinhos mal começam a preparar os canteiros e a pôr as sementes de molho, você sai para a sua horta e colhe o primeiro ramo do endro aromático. Você prepara uma salada com o seu próprio espinafre e alface crocantes. É uma sensação que não se pode descrever por palavras. Não é apenas comida, é uma verdadeira vitória sobre o longo inverno. São as primeiras vitaminas vivas, com um sabor que parece simplesmente divino. A sementeira de inverno não é apenas uma técnica de cultivo, é uma filosofia de jardinagem inteligente. É uma forma de trabalhar em harmonia com a natureza, utilizando os seus ciclos em seu benefício. É a oportunidade de ter as mãos livres na primavera para tarefas mais importantes.
Depois de experimentar uma vez, nunca mais vai querer largar este truque de novembro. A sua horta irá agradecer-lhe com uma colheita generosa e, o mais importante, muito precoce. Em resumo, vamos recapitular. Hoje, derrubamos o mito de que novembro é um mês perdido, ou a entre-safra, para quem cultiva a horta. Descobrimos que a semeadura de outono, inverno, não é nenhuma técnica radical, mas sim um método surpreendentemente eficaz e inteligente para adiantar a colheita em várias semanas. Vimos como escolher o momento ideal e o local certo, como preparar o canteiro e quais espécies são mais adequadas para este tipo de plantio. O ponto-chave que você deve memorizar é este: semeie em solo já congelado ou muito frio. Utilize apenas sementes secas. A cobertura, ou a camada de proteção, deve ser seca, e aumente a densidade de semeadura. Este método simples não só garantirá vitaminas mais cedo, mas também plantas mais robustas e resistentes, além de economizar muito tempo na primavera. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final deste vídeo. Espero que ele inspire você a encarar novos desafios na sua horta. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu gostei se achou este conteúdo útil e ative as notificações, o famoso sininho, para não perder os próximos episódios. E agora, pergunto a você: já se arriscou a fazer alguma semeadura no frio? Compartilhe sua experiência, seus acertos e até mesmo seus erros aqui nos comentários. Vamos conversar.